Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um videozão aqui no nosso canal no BTG Trader. No dia de hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos que a gente já vem fazendo mês a mês sobre a perspectiva da bolsa. Até porque a história ela não se repete, mas ela rima. Bora lá? Bom, eu coloco aqui na tela para vocês, então, pessoal, o que esperar de setembro para o mês para o índice Ibovespa. Eu peguei uma média dos dados históricos do nosso índice e calculei a média dos retornos, quantas, quando ele fechou positivo, qual foi essa média dos retornos, quando ele fechou negativo, qual foi essa média, quantas vezes isso aconteceu e também calculei um pouco da volatilidade, beleza? Bora lá. Bom, é esperado para setembro, então, uma média dos retornos positiva de 1,16. A média dos meses positivos ela fica em 5,6. Já quando ele fecha no mês negativo, ele fecha aí, é esperado uma média dos retornos de 9,68. A gente teve 22 meses de setembro fechando no mês, um mês no terreno positivo. Já no outro lado, 9 meses de setembro fechando no terreno negativo. E um desvio padrão que ele traz aqui, digamos assim, a volatilidade do mês, fechou em 8,19. O que chama bastante atenção da gente aqui é a quantidade de meses de setembro fechando no terreno positivo. Então chamando bastante atenção para que, e junto com a média, você espera um retorno aí positivo para o índice Ibovespa e também, dado o histórico, você tem uma quantidade de evidências que setembro tende a ser um mês positivo. Colocando aqui na tela para vocês um gráfico sobre o retorno médio do Ibovespa desde o início do ano, a gente já vem falando para vocês aqui há um bom tempo sobre isso, que normalmente ele começa aí de setembro para frente, essa crescente até ali o final do ano, continua até janeiro, depois ele cai essa média e fica nesse ciclo ano após ano. Bom, mês passado era esperado um retorno aí médio de 0,70, a gente viu que não foi muito bem assim, eu vou comentar aqui com vocês já nesse próximo slide, onde a gente fala também um pouco, juntando, tanto essa questão da média do retorno de 0,70 do mês passado, com o desvio padrão de 10,86, que eu chamei também a atenção para vocês no vídeo passado, eu chamo a atenção novamente nesse mês, só que para o mês de setembro, onde é esperado um desvio padrão de 8,19. Então também bem próximo da média, como eu sempre costumo falar aqui para vocês, apertem os cintos que a volatilidade está contratada. Bom, pessoal, passando para o próximo slide, falando um pouco então do retorno médio do Ibovespa, a gente tem aí, como eu comentei aqui com vocês, era esperado em agosto um fechamento positivo, a gente está caminhando para um fechamento negativo em agosto de 4,33 e quem olha simplesmente o número não imagina como foi a volatilidade que a gente viveu nesse mês. Tivemos mais de 13 pregões seguidos de queda, por mais que não teve uma variação percentual muito grande, mas a gente teve uma sequência bem expressiva, teve dias de pregão aí com um pouco mais de 2%, enfim, teve bastante coisa nesse mês de agosto e acaba indo contra o que a gente que a gente estudou do passado. Em vez de entregar um retorno aí que era esperado positivo, ele entrega um retorno negativo. Mas o que a gente também aqui chama bastante atenção é que era esperado uma volatilidade maior e aconteceu. Bom, e então eu coloco para vocês o gráfico do índice Ibovespa na tela, esse é o gráfico mensal, a gente já está nessa lateralidade já há um bom tempo, mas deixa aqui nos comentários o que você espera para o mês de setembro para o índice Ibovespa. Depois de 4 meses seguidos de alta, a gente não teve o penta e tivemos aí um mês negativo para o nosso índice Ibovespa. Vamos ver se a gente volta a ter um fechamento positivo aí para setembro. Então, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você está achando. E também, é claro, de deixar o seu like se você está gostando desse vídeo. Bom, vamos falar um pouco sobre o câmbio agora, Vamos falar um pouco sobre dólar. Eu também fiz o mesmo estudo, o estudo que eu fiz para o índice, eu fiz para o dólar, só que o dólar é um período menor, beleza? A gente espera uma média dos retornos positivos de 3,1 para o câmbio. A gente tem, quando ele fecha o mês no terreno positivo, uma média bem expressiva, tá? De 7,18. Já nos meses negativos, ele tem uma média de retorno negativa de 3,71. Ele fechou 15 vezes no mês, dos meses de setembro, vamos falar assim, no terreno positivo, já no outro lado, 9 meses fechando no terreno negativo. E um desvio padrão de 8,67. A gente vai ver que isso para o dólar é bastante coisa, meus queridos. Bom, falando um pouco aqui da questão do retorno também esperado para setembro. Dado o histórico que a gente acompanha aí de um pouco mais do que 24 anos aí passado, a gente tem então que setembro tende a ser o mês com maior rentabilidade do dólar aí frente ao real. Vamos ver se isso vai acontecer para esse próximo mês. E também uma volatilidade muito expressiva. É a maior volatilidade aí estudada nesse período, que a gente acompanha de mês a mês. Então, realmente, apertem os cintos para o dólar, vamos dizer assim, que vem aí uma volatilidade, ou que vem não, mas que espera-se
uma volatilidade maior aí para a moeda. Lembrando que volatilidade também pode abrir oportunidades, então fique sempre atento a isso, não encare como, agora, né, complicou, né, vamos dolarizar o patrimônio e tudo mais. Não, ficar atento a isso, lembrando que isso também é um estudo, né, com base no passado, não quer dizer que isso vai repetir para o futuro, e sim traz um sentimento do que aconteceu no passado, que a gente tem aqui esperando para frente, beleza? E também tá aqui a questão do retorno médio do dólar, tá? Era esperado no mês de agosto um retorno positivo e ele veio, só que ele veio bem acima do que a gente esperava. Ele veio era esperado 1,45, veio 4,58, então o dólar ganhou bastante fôlego aí frente ao real. E eu também deixo aqui o gráfico do dólar, né? Depois aí de 2 meses caindo, ele volta a fechar num terreno positivo. Esse mês ele beirou ali os R$5 e tá aí nessa faixa 4,80, 4,90. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se a gente volta para os R$5 ou não. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um videozão aqui do Perspectivas da Bolsa para vocês. Trouxe aqui o estudo sobre o que esperar, né, para o índice Ibovespa e para o câmbio no mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também escrever aqui nos comentários o que você espera para o índice e para o dólar nesse mês de setembro, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!